Que esse ano tá sendo o ano dos live action, isso é fato. Porque já saíram 3 que eu me lembre agora no momento em que eu assisti. O que a gente vai falar agora é um dos meus favoritos, que é Como Treinar o Seu Dragão. Mas será que essa nova versão ela vai voar alto ou cair de vez? Bom, descubra agora. E aí, eu sou a Cas, como vocês estão? Tudo bacana? Bem-vindos ao Scriptando e simbora pro vídeo. Ah, meus amigos, quem não gosta de uma boa animação? Eu particularmente sou fã e amo animações, sejam ela da Pixar, da Disney, da DreamWorks. Animação, ela traz aquele contexto com suavidade, mas com inúmeras críticas que a gente, quando é criança, não percebe, mas quando é adulto, se deleita nelas. Como Treinar o Seu Dragão não é diferente. Quero vos falar um pouco do que eu achei desta obra de arte. Será? Bom, fica comigo. Mas fiquem. A gente tá falando de uma franquia que conquistou corações, né? Que ele voou alto nas bilheterias e nos fez acreditar que a amizade entre um Vic bastante desajeitado e o dragão Banguela era a coisa mais natural do mundo. E assim, eu queria que fosse. Eu queria um Banguela na minha vida. Você não queria? Eu queria. As animações da DreamWorks, ela nos presenteia com uma história de amadurecimento, aventura e, claro, né, por que não, dragões. Quem não gosta de dragões? Só que agora, meus queridos, é a vez de Hollywood em seu incessante buscar por farmar ao reviver clássicos. Na maioria das vezes estragando os originais, na maioria das vezes. Tá aí Branca de Neve que prova o que foi um desperdício de reviver clássicos. Não é mesmo? Mas aí que fica, a pergunta que não quer calar é: será que essa nova adaptação ela vai conseguir capturar a essência e a magia do original? Ou será apenas mais uma tentativa desnecessária de recriar algo que já era completamente perfeito? Preparem seus escudos e suas expectativas, porque a gente vai mergulhar fundo. Nada como avisar que obviamente terá spoiler. Vamos começar então pelos pontos onde o live action de Como Treinar o Seu Dragão realmente acertou. O primeiro e o mais evidente acerto é a fidelidade visual. O que algumas adaptações, não irei citar nomes, mas irei colocar foto rápido, preferiram não priorizar, Como Treinar o Seu Dragão priorizou e priorizou muito. A equipe de produção ela fez um trabalho primoroso em trazer os cenários de Berk e os próprios dragões para o mundo real. Bengala, em particular, é uma obra de arte. A transição do design animado para o live action é feita com um cuidado e um respeito que são raros em adaptações assim. A gente pode perceber isso em Branca de Neve. Eu prometo que não falo mais, prometo. Quando você observa ali onde cada escama, cada movimento, cada expressão do Fúria da Noite, ela foi tão bem reproduzida, com atenção nos detalhes, que fará os fãs de animação suspirarem de alívio quando estiver ali vendo cada cena. Ele é tão expressivo e cativante quanto sua contraparte animada, o que a gente pode considerar um feito e tanto, considerando a complexidade de trazer uma criatura fantástica para a realidade e manter a essência do que foi posto em uma animação. Outro ponto que é bastante positivo é a escolha do elenco, né? Eles acertaram muito com o ator que faz o soluço, que pra mim é sensacional, porque o ator ele entrega o soluço como a gente está acostumado a ver, e a fisionomia do ator é praticamente idêntica à fisionomia do personagem da animação. E isso nos deixa preenchido e nos torna mais receptivos com o personagem. O Mason Thames, como soluço, ele mostra ali, né, toda a inteligência peculiar e a inaptidão para as tradições vikings que o soluço tem. E ele é muito bem retratado com aquela vulnerabilidade e a determinação que o torna tão querido. Astrid, por sua vez, que é ali a meu coadjuvante, ela também mantém a sua força, a sua independência e a sua evolução desde uma rival para uma aliada. E obviamente, né, o pazinho romântico do soluço. E óbvio que a gente não pode deixar de falar do destaque, né, sem dúvida, que foi o Gerard Butler, né, se tornando como o estoico, né, que é o pai do soluço. A sua voz imponente, a sua presença física ali, eles trazem uma autenticidade ao personagem que ela é fundamental para a dinâmica pai e filho da história ali apresentada.
Pra mim, foi como um reencontro, sabe? Bem emocionante para os fãs e uma prova de que, às vezes, a continuidade é a chave do sucesso, desde que você saiba respeitar a história original. A atmosfera do filme, ela merece os meus aplausos. Aplausos. Porque o live action, ele consegue recriar o senso de aventura, a grandiosidade dos voos dos dragões e a beleza completamente estonteante dos fiordes ali nórdicos. As cenas de voo, em particular, entre o Soluço e o Bengala, quando ele tá ensinando o Bengala a voltar a voar, né, que ele conserta a asinha lá, é simplesmente de tirar o fôlego e é uma cinematografia que nos transborda diretamente ali para os céus de Berg. A trilha sonora, embora não seja uma cópia exata da original, mas... E eu também não entendo muito da trilha sonora, mas... Pô, me captou assim, ela conseguiu, sabe, evocar aquela emoção e a grandiosidade que vem completando, sabe, de forma perfeita as imagens. É um filme que, bom, visualmente, sonoramente, faz jus ao legado da animação. Ele entrega momentos de pura magia que nos lembram porque nos apaixonamos pela história original, né, pela animação. E é muito gratificante a gente chegar à conclusão de que ele é um acerto e tanto. Especialmente a gente está vivendo um cenário onde muitas adaptações falham miseravelmente em capturar a alma do material original. Porque aqui, meus queridos, vem comigo, porque a alma ela foi praticamente intacta para todo o filme. Mas não só de acertos vivem o homem, afinal de contas, né? Nem tudo são flores neste mundinho maravilhoso cujo qual habitamos. Se por um lado o filme ele acerta ali na fidelidade visual, na escolha do elenco, na trilha sonora e mantém a alma, né, a essência do original, bom, ele também tropeça em alguns aspectos cruciais, né, que o impedem de alcançar o brilho que foi a animação original. O maior deslize, para muitos, inclusive para mim, é que reside na perda daquele toquezinho mágico, sabe? Daquela fluidez ali que só a animação pode proporcionar. Por mais que os efeitos visuais eles sejam impressionantes, a gente consegue notar ali um pouco de uma certa rigidez no movimento dos dragões e nas interações que não se compara à leveza e excessividade dos desenhos. Eu entendo que são formas diferentes de se recriar. Por isso que talvez isso não seja um erro tão grande, tão grotesco, que modifique a experiência do filme. Outro ponto que eu senti um pouco de falta é sobre o humor, porque ele era uma marca registrada ali na animação, né? E parece que no filme ali, no live action, ele tá um pouco mais contido e menos orgânico, sabe? Eu acho que o grupinho ali de amigos do Soluço, ele não funciona tão bem. Eu acho que na animação eles são mais caricatos, são mais engraçados. Já no live action, eu acho que ficou uma coisa muito engessada. E é nesse ponto que eu acho que talvez o filme ele tenha ficado com medo de ser um pouco cartunesco demais e com isso perdeu parte da sua essência ali, sabe? Do seu apelo. Embora ele tenha conservado muito a essência do original. Embora a narrativa ela seja bastante fiel, às vezes eu sinto que ela dá uma apressada, que ela dá uma corrida, como que se não fosse dar tempo de chegar no final, sabe? Porque quando a gente para analisar a animação, a gente vê ali o desenvolvimento da amizade entre o Soluço e o Bengala, ela foi acontecendo de forma gradual e emocionante, né? Ela foi sendo construída cada etapa por etapa, né, da amizade, com cuidado. Já no live action, eu tive a sensação de que ela foi um tanto quanto apressada, sabe? Foi corrida demais, sacrificando até alguns momentos, sabe, de intimidade e de construção do personagem em prol de um avanço muito rápido na trama. E de certa forma, a gente também traz um certo contraponto, né? Que é aquela coisa sobre quando ele tenta ser fiel demais, ele acaba por não se arriscar o suficiente para criar a sua própria identidade, né? E ironicamente, de certa forma, isso gera um pouco de perda da magia que o original possuía. Isso é um dilema bem clássico das adaptações, né? Você vai ser fiel ou você vai ser original? Bom, e nesse caso, a gente teve uma fidelidade bastante excessiva. Para alguns pode ser um calcanhar de Aquiles. A minha opinião eu acho que uma adaptação ela deve ser mesclada, originalidade e com a fidelidade. Não adianta você ser original e desconstruir todo um universo que já é perfeito, do que você ser fiel e não ser original. Eu prefiro um fiel não original do que um original
desfiel. Existe essa palavra desfiel? A forma como ela abordava temas bem complexos, sabe? Por exemplo, como a aceitação de quem é diferente, a superação em preconceitos, a importância da comunicação. Para mim, o live action, ele faz isso de uma forma maravilhosa, porque ele consegue manter essa profundidade temática. A relação entre o Soluço e o Bengala, essa relação é o coração da história, sabe? Ela é construída ali com a mesma sensibilidade e com a mesma emoção. Porque a jornada do Soluço, de um jovem desagitado, incompreendido, não pertence, digamos assim, que não se sente pertencente àquele lugar, para um líder que une mundos, é retratada com a honestidade que ressoa com o público. As cenas ali de treinamento, né, onde o Soluço e o Bengala aprendem a confiar um no outro, elas são muito tocantes, tanto na animação como no live action, né? E a química entre os atores é engraçado, né? Mas, enfim, sim, o Bengala é um ator, deixa ele, não mexe com o Bengala, tá? Não mexe. Eu acho que o ator, né, que faz o Soluço, ele desenvolveu muito bem, sabe? Você não tem aquela sensação de que ele tá lidando ali com um pedaço de pau, sei lá, com qualquer coisa que eles botem ali pra poder fazer com um boneco. Porque você sente muito verossimilidade. Você sente que é verossímil a atuação do ator, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta nesse live action do Como Treinar o Seu Dragão. Porque é justamente essa conexão emocional que eleva o filme de uma simples aventura a uma história sobre amizade, sobre lealdade, sobre confiança, sobre companheirismo e sobre a sua busca em um lugar no mundo, né? Porque além disso, a forma como o filme ele aborda o conflito entre vikings e dragões é tratada com seriedade. Seriedade essa que o tema exige ser tratado. Porque a transição de inimigos para aliados é um processo bem gradual e cheio de desafios, né? O live action, ele não foge de forma alguma dessa complexidade. As cenas de batalha, que embora sejam visualmente impactantes, elas não glorificam a violência, mas sim mostram as consequências devastadoras de um... Além disso, a mensagem de paz e coexistência, que é tão relevante nos dias de hoje, a gente tá vivendo e falando constantemente, né, sobre uma guerra iminente que vem acontecendo nos dias de hoje. Então isso o filme ele traz uma certa temática que faz a gente pensar em como dois mundos completamente diferentes podem coexistir. É um filme que, apesar de ser uma fantasia, ele consegue fazer com que a gente reflita sobre questões tão atuais e que tem um significado muito, muito importante, sabe? A capacidade de manter essa essência, mesmo com a mudança de formato, é um grande mérito. É a prova de que uma boa história, quando contada com paixão e respeito, transcende um meio e continua a inspirar e emocionar gerações. The Last of Us deveria ter aprendido um pouco sobre isso. Um dos grandes charmes para mim ali da animação original, ela residia na riqueza dos seus personagens secundários também, né? Como o Bocão, o Perna de Peixe, o Melequento, o Caduro, Cabeça Quente. E assim, como cada um deles tinha a sua própria personalidade e as suas peculiaridades. Olha a dislexia dando oi aí pra galera. Bom, e no live action, embora o elenco ele seja muito competente, faz aquilo que eu falei, né? Ela dá aquela sensação ali de que os personagens eles são meio enrijecidos, meio engessados, não tem tanto aquela fluidez, né? Aquele humorzinho bem bom, gostosinho da animação. Então assim, pra mim deixa um pouco a desejar esse ponto. Bom, em resumo, pra mim, o live action de Como Treinar o Seu Dragão, ele é um filme maravilhoso, um filme delicinho, um filme gostoso, aquele filme que você entra no cinema e quando termina você nem se deu conta de que realmente tinha passado as horas. E pra mim, ele é a maior prova de que você respeitar a essência de uma obra original faz toda a diferença. E que você não precisa nem ser completamente 100% igual, mas você também não precisa modificar a essência, você não precisa tirar o que já é bom para colocar algo que seria original e ruim. O que faz que ele seja um filme que joga seguro, né, que garante a experiência agradável,
tanto para o público antigo como para o público mais novo, mas que talvez ele não seja tão memorável quanto o original. Até porque eu acho que o original ele sempre vai ter a sua essência e a sua pegada. Por exemplo, para nós que o original fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, ele sempre vai ter um peso maior. Mas talvez, por exemplo, para a geração de agora, das crianças, que o live action é o original, talvez ele tenha um peso muito maior. E quando for no futuro, que talvez forem fazer uma nova repaginação, eles tenham a mesma sensação e o mesmo sentimento que a gente tem com respeito à animação. Então, aí fica meio essa dubiedade. Pra mim, foi um filme sensacional. Sem tirar nem pôr. Mas afinal, e você, caro companheiro, amigo, telespectador que me acompanha, me conta aí, vocês acharam o quê? Vocês gostaram do live action? Qual live action ou qual adaptação, seja de quadrinho, seja de série, seja de livro, seja de games, vocês acham que foi uma tremenda de uma decepção? E me conta, vocês acham que Como Treinar o Seu Dragão, ele voou alto ou ele fez um pouso mais do que forçado? Na minha concepção, ele voou alto, voou bonito, voou esplendoroso, ó. E é isso. Mais uma vez, obrigada para vocês que me acompanham até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para todo mundo. Ativa o sininho das notificações, deixa aquele like merotésimo. Me segue no Instagram, que é cas.benjamin. Lá a gente tem um contatozinho mais direto. E é isso, rapaz. Meu muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lado do mundo aí. Tchau!